E começamos o dia assim, meu cachorro quebrou o meu copo favorito, o único copo grande que eu tenho. Tava na mesinha, aí ele passou, ele deu um pulo da cama assim, aí com o rabo esbarrou no copo, o copo caiu no chão e quebrou-se. E o que eu vou fazer agora de manhã é acabar de ler o livro, né, Eugénie Grandet, do Honoré de Balzac, porque eu tenho que ir na cidade. E aí eu quero aproveitar e entregar o livro de uma vez e fazer as outras coisas também na cidade. Não há graciosas semelhanças entre o começo do amor e o da vida? Não é com doces cantigas e com ternos olhares que se nina a criança? Não se lhe contam maravilhosas histórias que douram o seu futuro? A esperança não lhe abre incessantemente suas asas radiosas? E ela não derrama alternadamente lágrimas de alegria e de dor? Não briga a criança por um nada, por umas pedras com as quais tenta construir um palácio móvel, por um ramalhete logo esquecido, apenas cortado? Não possui ela a avidez de tomar conta do tempo, de avançar na vida? O amor é nossa segunda transformação. A infância e o amor foram a mesma coisa entre Eugênia e Carlos. Foi a paixão primeira com todas as suas puerilidades, tanto mais cariciosas para os seus corações quanto estes se achavam envoltos em melancolia. Bom, então eu acabei, com muita dificuldade, acabei de ler o Eugénie Grandet, do Honoré de Balzac. Por que a grande dificuldade? Cara, eu já sou chata e eu sei que ao ficar velha eu vou ficar mais chata ainda, mas eu preciso de muito silêncio para ler. Para eu conseguir ter concentração, ainda mais num livro mais difícil, eu preciso de concentração. Por quê? É questão de algumas palavras, né, que eu não conheço e que, claro, eu vou ter que parar para ver no dicionário. São referências que às vezes ele faz de nomes que eu não conheço, aí que eu tenho que procurar, né, e tal, qual é a história. A gente está falando de 1800 e alguma coisa, né, então tem que consultar referências. E aí, para ler, eu preciso de silêncio. Mas, gente, como é difícil hoje em dia, tudo é muito barulhento. 9 horas da manhã, tava vindo um som alto aqui dentro. Tipo assim, era 9 horas da manhã. Então, assim, mas, enfim, consegui. Então, o que falar de Eugénia Grandet? Título original: Eugénie Grandet. Esse cara aqui que escreveu, meu querido Honoré de Balzac. E aí, assim, de acordo com o autor que você pega para ler, você já sabe mais ou menos o que esperar. Há algumas sutilezas que às vezes podem não estar muito claras, muito escritas, mas Honoré de Balzac escreve sobre o que? Ele escreve sobre costumes, principalmente as hipocrisias. Neste livro, ele fala sobre um cara que é muito sovina, o cara é muito pão duro, o pai da Eugenie. Então, assim, tem toda aquela... Você vê o cara economizando, assim, tudo, né? E colocando a família numa situação de grande desconforto, até a própria família, levando em conta que a época, né, as mulheres eram silenciadas, elas pouco sabiam, né, dos negócios dos pais e dos maridos. Então, assim, a filha até certo ponto ela nem sabia que o pai dela era rico, porque ele colocava todo mundo, inclusive a ele mesmo, para viver em situações de tão grande penúria que nem sabiam, só sabiam que ele era realmente muito mão de vaca. Então, aí há essas contradições. Só que a cidade toda sabia que o cara era muito rico. Aí, de vez em quando, ele dava uns dinheiros, assim, bem pouquinho, assim, pra filha, pra esposa, mas fazia elas gastarem
aquilo novamente, tipo, ai, precisa de comprar não sei o que para casa. Elas acabavam comprando com o próprio dinheiro que tinham acabado de ganhar dele, sendo que ele era um cara que casou com uma mulher que era muito rica, então o dinheiro dele, claro, tem os méritos dele de ter feito render aquele dinheiro, né? Mas se não fosse esse pontapé inicial, né? O que enriqueceu ele foi justamente ter casado com uma mulher com uma grande herança. E aí, então isso fez com que a Eugenie, que já estava com 23 anos, imagina, ó, 23 anos, velha pra caramba pra aquela época, né? Tinha que se casar e daí começaram a aparecer sempre vários pretendentes para ela e tal. Até que de repente chega um primo e ela se apaixona por esse primo, um babaca. Só pela descrição você vê, ai, cara mimado, cara. Ai, só a descrição física não me agradou. Eu já fiquei de implicância com esse primo dela. Mas pronto, se apaixonou tal por esse cara que afinal não era, eu tava certa, não era muito de se confiar. O pai dele, no caso o tio dela, morre. E aí ele tem que ir para fora para fazer fortunas, fica aquela promessa daquele amor, me espere que eu vou voltar. E aí, claro que o cara nunca volta, ainda por cima, quando ele reaparece indo casar com outra, né? Homens, não todos, mas muitos, né? E daí, sendo um grandíssimo babaca, e resumindo a história com spoiler, ela passou 7 anos esperando por um cara e afinal de contas não ficou com ele. Alguma semelhança com a realidade, Mademoiselle Balzac? Pois é. Mas feliz ela, feliz ela. Só que depois ela acaba, inclusive, se casando com o cara, mas inclusive ela vai se aconselhar com o padre lá, o pastor lá da igreja, lá, se ela podia se casar e permanecer virgem, ou seja, o spoiler aqui, depois disso tudo, ela termina o livro tão virgem quanto era, porém mais rica do que sempre foi, porque ela ficou riquíssima após também a morte do pai. Aí aconteceu muita coisa, assim, porque ela, para lutar por este amor, o pai estava mais importando com os ouros que ele dava para ela todo aniversário e tal, e aí acabou havendo uma briga, a mãe ficou doente, a mãe faleceu, aconteceu um montão de coisa. E aí, assim, a leitura é muito rica, justamente por isso, porque vão acontecendo várias coisas ao longo da história, a gente vai reconhecendo sempre aquela casa, aqueles personagens e tal, mas há uma passagem de tempo interessante em que, né, a vida vai acontecendo. Mas essa obra do Balzac, ela é considerada por muitos como a obra-prima dele. E realmente é muito gostoso de ler. É muito bom esse livro. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro, eu estou em Martins Verde. Aí eu parei num ponto lá, que geralmente eu paro no ponto lá da frente. Dessa vez decidi parar aqui. Porque aí, ó, ali é a biblioteca que eu vou entregar o livro. Aí eu tô chegando aqui. São 4h06, porque o ônibus se atrasou 10 minutos. A biblioteca fecha 4h30. Mas eu falei com meu amigo da biblioteca que eu tava vindo. Ele falou assim, aconselhava chegar um pouquinho antes. Eu falei, não, vou passar aí primeiro. Eu tenho várias coisas para resolver aqui. Mas aqui eu vou passar primeiro. E aí na hora que eu tava saindo de casa, aí eu tava tendo um transtorno lá por causa de um outro vizinho que nem mora lá. Fica deixando o carro na frente da minha garagem. E aí um caminhão da prefeitura queria passar e não tava conseguindo passar. Aí eu tava conversando com o cara do caminhão, aí a senhora foi chamar esse cara, o cara deixou o carro lá e nem tava lá, né?
foi caçar o cara pra tirar o carro. Aí o cara falou que quando eles foram, que agora eles estavam saindo, né? Eles já tinham falado com esse rapaz, ó, nós vamos voltar. Nós vamos passar por aqui de novo, né? E aí o cara, em vez de tirar o carro, não, voltou e colocou lá. Ou seja, atrapalhou eles, não era a primeira vez. Era a segunda, chegando aqui, ó. Ó, biblioteca. Então, gente, eu vim no Max Baby, agora olha as coisas que eu tô levando agora pra casa. Aqui são dois trecos de lixo com tampa, mas que eu vou usar para planta, né? É as compras do mercado que eu fiz, frutas, comprei maçã verde, um montão de coisa, comprei tudo aqui. E aí eu tô com uma bolsa, tô com um montão de coisa na bolsa também. Aqui o aparelho de som, o cara falou que o problema é na placa, então não tem como consertar. Mas ele não tem essa placa para consertar, então talvez só eu de fora que eu consiga consertar isso se eu insistir muito em consertar esse negócio, se eu não desistir de jogar fora. E aqui eu comprei outros baldes, só que menorzinhos, né? E outras coisas lá na casa, lá na loja 99. Aí eu comprei também um outro fio pra internet lá em casa, porque o que eu tenho lá é muito pequeno. Eu contei pra vocês que meu cachorro quebrou meu copo favorito. Ai, mas eu comprei um outro grande, assim, que eu gosto muito de tomar café com leite, um copo grandão, assim. Tudo, na verdade, vitamina. Eu gosto desses copos grandões. Então agora esperando o bus pra voltar pra casa. Mas é isso, gente, voltando pra casa, eu vim, eram umas 3 e pouca, né, 10 para as 4, e já são quase 6 horas, tentei resolver tudo o mais rápido possível. Bom, amanhã é outro dia, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.